Glória a Deus. Boa noite para todos. Estamos de novo, reunidos, e por isso nós louvamos a Deus por essa oportunidade, por esse momento onde a gente está em comunidade, junto dos nossos irmãos. Estamos tanto aqui presencial como online. Você que está aí em casa assistindo a gente, A gente ama vocês e nós queremos que cada um no dia de hoje receba essa palavra que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Amém? Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração e preparar não só o nosso coração, mas nossa mente, Vamos estar abertos, receptivos para aquilo que o Pai quer falar ao nosso coração no dia de hoje, aquilo que o Pai tem para as nossas vidas no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Paizinho querido, Paizinho amado, nós queremos te agradecer e te bendizer e te glorificar, Senhor. Oh Deus, por mais uma vez termos a oportunidade de estar, Senhor, reunidos como igreja, Pai. Oh Paizinho querido, te louvamos por tudo aquilo que tu tens feito no dia de hoje, pelo teu cuidado, Senhor, durante a semana, Senhor. Oh Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, porque tu tens nos guardado, nos protegido, e em cada detalhe, nos mínimos detalhes, tu tem cuidado das nossas vidas. Obrigado por todas as coisas, Pai. Vai de encontro àqueles que estão no online, que estão, oh Deus, abertos, as suas casas, Senhor, estão abertas para que essa palavra adentre sobre essas casas, Pai. Abençoa essa família. Da mesma forma eu te peço por cada um que aqui está, Senhor, no presencial, representando a sua casa, representando a sua família, Senhor. Faz a tua obra tremenda e poderosa, Pai. E que o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito estejam preparados para receber aquilo que tu queres nos entregar no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Como é maravilhoso poder ter essa oportunidade. E no dia de hoje, eu quero trazer um tema que é muito importante para a vida de um cristão, para a vida daquela pessoa que acredita ser filho de Deus, E o tema da mensagem é: ative sua identidade. Sabe o que é ativar a sua identidade? É isso que nós vamos aprender um pouquinho aqui nessa noite. E para começar, a gente já vai fazer um comparativo aí bem top para todo mundo entender. Mas eu acredito que cada um que está aqui, tirando as crianças, tem uma carteira de identidade. Eu acredito que todos têm. Bem que hoje em dia, até as crianças já têm, Se o pai e a mãe for lá e fazer, vai ter. E nessa identidade, que quem sabe está dentro da sua carteira, dentro da sua bolsa, mulher, ali consta o seu RG e o seu CPF, certo? Numeração. E também tem a sua filiação. Por quê? Porque, na verdade, queridos, muitas vezes tem nomes iguais. E o que vai fazer a diferença, para saber quem realmente você é, eles vão olhar quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Porque se eu for olhar Sandra Regina tem um monte, tem milhares. Tá certo que não tem o mesmo sobrenome. Mas quantas e quantas vezes Maria da Silva, Maria de Souza, é um nome muito comum. Então, Souza, Silva, Dias, vamos lá. São sobrenomes que, se a gente for olhar, não sai só de uma ramificação, mas de várias. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, trabalham até na mesma empresa, que tem o mesmo sobrenome, e você pergunta, você é parente? Não. Mas por quê? Mas é o mesmo sobrenome. E o que fazer quando se depara com dois nomes iguais e dois sobrenomes iguais? Qual é a diferença ali?
a numeração e a filiação, gente. Não tem. Por isso que quando eles vão te pedir o teu documento, eles não pedem, geralmente, só o teu RG, o teu CPF, mas também de quem você é filho. Nome da mãe. Não é assim? Nome da mãe. Né? Então, é em tudo. É colocado isso. E hoje eu quero falar de algo que muitos precisam. No campo espiritual. Porque no campo espiritual, nós também temos uma identidade. E assim como a identidade física, ela precisa ser renovada de tempos em tempos. Eu nem sabia. Mas em 2017 eu tive que renovar a minha identidade. A do pastor, misericórdia. A do pastor, ele está com um terno dos Beatles ainda. Uau! Essa é a identidade dele. Gente, dos Beatles. Sabe aquele paletó xadrez? Lindo, maravilhoso, da década de 70, 80? Por aí. Eu fiz uma viagem em 2017 para o Pará e eu não sabia. Mas para você fazer viagem, você tem que estar com a tua identidade renovada. Tem que ter 10 anos, é o máximo, 10 anos. Eu não sabia. E chegou na hora, eu digo, meu Deus, e agora? Gente, então, fica a dica aí para você de casa e você que está aqui presencial, se a tua identidade está muito velha, aquela de papel, está na hora de renovar ela. Amém? Então, a gente tem que renovar, ativar, fazer com que ela seja ativa, essa identidade física. Da mesma forma acontece no campo espiritual. E para falar disso, e para você entender isso, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. A gente vai falar de um senhor chamado Nicodemos, que conhecia muito da palavra, mas não tinha identidade. Não tinha identidade, gente. Ele sabia muito da palavra. Ele conhecia muita palavra da época, né? Porque ele era um fariseu. E ele era mestre na lei. Ele era um professor na época. Ele ensinava as pessoas. E aí vem cá mais uma dica. Quanto mais você ensina, quanto mais você fala, mais você grava. É isso que acontece. Então o cara era, vamos dizer assim, um expert da palavra. Mas ele não tinha identidade. Então a gente vai ler o texto do versículo 1 ao 13 para a gente entender. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Amém? Diz a palavra o seguinte. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nós, para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos.
Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Uau! Uau! Gente, acabamos de ler uma palavra, e eu quis ler todo esse texto para você entender que nós estamos falando de uma pessoa que se diz entendida da palavra. Uma pessoa que se diz que entendia a palavra de Deus. Conhecedor da Escritura. Na frente dele, a graça estava escancarada sendo revelada para ele. Gente, imagine a cena. Mas mesmo assim, Nicodemos não entendeu. Nicodemos não entendeu. Trazendo para os dias atuais, gente, trazendo para esse dia de hoje essa palavra, tem muitos Nicodemos que acham conhecer a Bíblia, mas não têm a revelação da graça. Estão perdidos dentro da igreja. Conhece a palavra, sabe quem é Jesus, sabe quem é Deus, conhece quem é Moisés, escutou a história de Abraão, sabe a história de Jacó, conhece muita coisa, mas não tem o entendimento e a revelação daquilo que realmente importa. Porque Jesus ele não veio só para ser sacrificado, morrer por mim e por você, para trazer salvação. Jesus ele fez muito além. Ele fez tudo isso e ele veio nos trazer o quê? Uma nova identidade. E a gente precisa entender isso. Por isso que o tema aqui é ative sua identidade. Porque assim como a nossa identidade física, não adianta dentro da carteira se ela não tem validade. Se eu chego lá no aeroporto, ou eu chego, né, vamos lá, vamos profetizar para vocês aí. Vou lá, vamos lá para Israel, vamos sei lá para onde, glória a Deus, Jesus, vai acontecer isso também. Para um lugar que você, Cancún, gente. O pastor está sonhando com Cancún. Não sei quando, mas um dia eu vou. Amém. Chega ali, no aeroporto, você tem a bagagem, você tem tudo pronto. Chegou lá, bateu com a tua carteira de identidade, porque eles vão pedir tua carteira de identidade. E eles vão dizer, não, ela não está válida, ela não está ativada. Ela não tem validade. É a mesma coisa. Nicodemos, ele entendia da palavra, mas ele não tinha identidade. Olha o que diz o versículo 3. Eu quero pedir para botar novamente lá no versículo 3, que diz assim. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Verá está no presente, não é verão. Verá é algo que é para hoje, é para esse instante, é para esse momento. Tem gente que está fazendo uma interpretação errada desse texto, dizendo, escuta, se nós não nascer de novo, se nós não descer as águas do batismo, se nós não aceitarmos Jesus, nós não vamos entrar no reino de Deus um dia quando a gente morrer, mas não. Isso está falando para algo presente, para o dia de hoje. Você que tem uma identidade, você precisa ser conhecedor do reino que você está ativado.
Se você não ativar a tua identidade sobrenatural, a tua identidade de filho, se você não colocar e tomar posse dessa identidade que é sua, por direito, que Jesus conquistou, pagou, sacrificou, venceu, tudo por você. Nós vamos estar que nem Nicodemos, sabendo que Jesus cura, mas pedindo, por favor, Jesus, cura. Sabendo, sem ter o entendimento que a cura já é nossa, já nos pertence. Pedindo, Deus, muda minha história, muda minha vida. Eu tenho uma vida derrotada. Irmão, você não tem uma vida derrotada, você está com a sua identidade inválida. Porque na hora que você ativar a sua identidade espiritual, você verá o reino de Deus. Para quem quer viver boas notícias, para quem quer viver as boas novas, nós precisamos entender o que seria nascer de novo. Quantas pessoas nasceram de novo, de fato e de direito, mas não estão vivendo o que esse nascer de novo traz para nós. Nascer de novo. Deus, Ele não revela propósitos para quem não conhece sua verdadeira identidade. Tá, mas daí você vai dizer assim, mas como é que Deus fala com fulano, com beltrano, com ciclano, com esse, com aquele outro? Propósito dele para a sua vida vai ser revelado quando você mesmo entender a tua identidade. Nós precisamos ter esse entendimento. Nascer de novo é aceitar Jesus como único Salvador, intercessor e como sendo suficiente na nossa vida. Isso é nascer de novo. Só que nascer de novo vai muito além. Nascer de novo também precisa de uma mudança de mentalidade. Metanoia. Porque não adianta você dizer, eu nasci de novo, com a mesma mentalidade continuar que você já tinha. Não vai resolver. O que me chama a atenção no texto que a gente leu foi, lembra? Nicodemos, ele chega a declarar isso. Nicodemos acreditava que Jesus realmente era mandado pelo próprio Deus. Porque ele declara isso, né? Ele diz, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nós, para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E aqui está a confirmação. Muitos creem em Jesus, mas não estão vivendo o que Jesus tem para eles. E o porquê disso? Porque aqui ele diz, nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Porque os milagres que você faz, os sinais que você apresenta, as coisas que acontecem, é sinal que Deus, o Pai, está contigo. Ele não disse o Pai, né? Porque a gente que entende como que Ele é o Pai. Que Deus é o Pai. Então, por que nós precisamos ativar a nossa identidade de filho? Por que eu preciso ser ativado? Por que eu preciso ativar essa nova identidade? E como isso pode acontecer? Então eu trouxe 3 pontos aqui, para depois a gente estar falando. Primeira coisa, nascendo de novo. Nascendo de novo. Entenda que nascer de novo é estar aberto à mudança.
A criança, ela sai da madre. Vamos falar assim. Ela sabe alguma coisa? Não. Ela começa do zero a aprender. Ela vai ter que aprender a falar, ela vai ter que aprender o que pode, o que não pode. No sentido, criança, tu sabe como é que é. Ah, o Jeff já podemos dizer aqui, né? Jeff já está quase com doutorado de criança, né? Doutorado. Não mexe ali, Josh. Não mexe lá, Miguel. Corre lá porque está com a mão na tomada. Corre para cá porque não sei o quê. Cuida que ele vai cair. Criança. Criança é assim. Agora o Josh começou a querer falar e ele está tentando pronunciar as coisas, né? A Vanusa ontem contando para nós da experiência do Josh contando os blá 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 dele, né? Porque ele só faz blá 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 e bem rápido ainda, né? Mas tudo certo. Ele está aberto para aprender. Nascer de novo, gente, é estar aberto para aprender. É estar aberto para acontecer uma mudança na nossa vida. Isso é nascer de novo. A nossa mentalidade, ela precisa ser mudada. E a nossa mentalidade, ela precisa ser a mentalidade de Cristo. Por que tem que ser a mentalidade de Cristo, né? Porque, gente, Cristo está em nós, certo? Quantos aqui aceitaram Jesus? Jesus está dentro de você. O maior abençoa o menor. Quem entende isso? Jesus é o maior que está dentro de nós. O maior é Jesus. Nós sem Jesus, nós não somos nada. Jesus sem nós, ele continua sendo Jesus. Então Jesus é maior. Jesus é maior. Então nós precisamos que essa mente de Cristo seja colocada em nós, né? E uma coisa que eu quero trazer de exemplo, para a gente entender por que a gente precisa tanto ativar essa identidade, é porque assim, olhando as Escrituras, Jesus, quando ele via algo, ele olhava pela perspectiva do reino. Ele não olhava. Gente, em algum momento da Bíblia, você viu Jesus dizer, isso é difícil de fazer? Nenhum momento. Isso aqui não vai dar para fazer. Vocês viram em algum momento a Bíblia relatar? Jesus, ele, diante das circunstâncias, diante de pessoas que precisavam, diante de grandes problemas, de grandes, vamos dizer assim, coisas que aos olhos humanos não tinha mais razão, não tinha mais solução. Jesus em nenhum momento ele deu para trás ou ele disse, isso aí não dá para fazer. Jesus sempre declarou sobre a vida dessas pessoas, ele curava as pessoas. Aí você vai dizer, não, mas pastora, tu não sabe nada. É porque Jesus era o Filho de Deus. Jesus estava aqui como homem, mas ele entendia qual era a sua identidade. Qual é a identidade dele? Do reino. Ele não era desse mundo. Ele estava de passagem por esse mundo. Para um propósito. Por uma missão. Para salvar toda a humanidade. Para nos reconectar ao Pai, sim. Mas da mesma forma, eu e você, nós não estamos nesse mundo por um acaso, por um acidente. Que o pai e a mãe lá, numa noite querida, fizeram alguma coisa e você nasceu. Gente? Não foi assim. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. A sua vida tem um propósito nesse tempo. E sobre vida de pessoas também. Tem pessoas que estão orando
E você nem sabe, mas você vai ser a resposta da oração delas. Tem pessoas que estão desesperadas, mas você não sabe. Hoje você está recebendo essa palavra, hoje você está aqui ativando a sua identidade, recebendo disso. Mas lá na frente você vai cruzar com essa pessoa e você vai falar algo e ela vai dizer, poxa, eu orei por isso. Eu orei por isso. Agora, Deus usou essa pessoa para falar comigo. Então, tem propósito, gente. E nós também só estamos de passagem. Você que aceitou Jesus, você que nasceu de novo, você não pertence a este mundo. Você só está de passagem por este mundo. Só que nós podemos viver o reino de Deus nesse tempo, nesse momento, nesse minuto, nesse instante. Como assim? Ativando a nossa identidade nele. Então, Jesus, em nenhum momento ele viu algo difícil demais. Ele pedia ao Pai, Jesus declarava e acontecia. E por quê? Porque ele sabia que ele não era desse mundo, que o reino, conhecia o reino de Deus e ele sabia da identidade dele. Ele sabia quem era o Pai. Hoje, quando nós nascemos, de novo, nós nascemos e recebemos uma nova identidade. E para nós ativar essa identidade, eu quero trazer 3 pontos agora, nesse momento, que são primordiais para ativar essa identidade. Então, fica ligado aí. Primeiro ponto. Gente, como você se vê? Você já fez essa pergunta? Como é que você se vê? O primeiro passo para mim ativar essa identidade, eu nasci de novo. Eu quero realmente entender. Primeiro passo é entender como você se encontra nesse momento, como você se vê. E aí tem uma palavra que está lá em Mateus, o capítulo 6, o versículo 22 ao 23. Que diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas, se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. E aqui eu trouxe um comparativo, eu trouxe uma ilustração, através desses versículos, para perguntar como é que você se vê. A forma como você se vê vai fazer toda a diferença na sua vida. Você se vê como um derrotado? Eu conheço Jesus. Escuta Nicodemos aí, nós vamos falar muito do Nicodemos hoje. Eu conheço Jesus, eu conheço a palavra, mas eu me vejo como um derrotado, eu me vejo como um coitado, eu me vejo como um perdedor, eu me vejo como um falido. Eu me vejo como um azarado. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você se vê assim, urgentemente a sua identidade, ela precisa ser ativada. A identidade de filho precisa ser ativada. Porque se você está se vendo assim, isso mostra que você precisa mudar a sua maneira de ver as coisas. Você precisa de uma mudança de mentalidade, metanoia. E isso só acontece através da palavra de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Cristo é a mensagem de Cristo que vai falar quem você é. O que te pertence por direito. Pare de dizer que você não é nada. Pare de dizer que você é um coitado. Pare de dizer que você não tem sorte. Pare de dizer que você...
É o sofredor que nasceu para sofrer. Pare de falar isso. Pare de falar isso, queridos. Porque escute, nós precisamos ler e ouvir sobre quem somos nele. Nós precisamos ter isso. O que temos nele. Nós precisamos estar aberto ao novo. Sabe o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma atualização dos nossos pensamentos. O teu celular aí, eu sei que todo mundo tem celular, só não nasce as crianças com celular, porque não tem como o celular dentro da barriga da mãe. Mas hoje a gente vê bebezinho com o celular na mão, gente. O teu celular não pede uma atualização de vez em quando? Pede. Quem tem computador é a mesma história. Não desligue porque estamos atualizando. Se uma máquina que é uma máquina está pedindo atualização, gente, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos estar constantemente lendo a palavra, lendo, ouvindo a palavra, recebendo a palavra que Cristo fala ao nosso respeito, quem nós somos. Por quê? Porque precisa ter atualização. E tem muita coisa aí na nossa mente que tem que se fazer um backup. É isso, né? Backup? É isso aí. Deletar. Tem que deletar. Mas tem gente que bota na lixeira e vai lá e busca na lixeira de novo. Quando o dia punk chega, aí você vai lá na lixeira, cavoca na lixeira, que foi lá pro backup, foi jogado fora o arquivo, e você vai lá e busca de novo. Ah, mas isso aconteceu comigo. Ai, mas eu sou um coitado. Ai, porque eu sou um azarado. Gente, pelo amor de Deus. Então a primeira coisa, quer ativar a tua nova identidade? Faça aí faz aí se veja. Se pergunte, como é que você está se vendo? Pastora, mas é bem assim que eu me vejo, como a senhora falou. Então está na hora de você mergulhar mais na palavra da graça. Para você entender realmente quem você é. O segundo ponto, para você ativar essa nova identidade, você precisa estabelecer um porquê. Por quê? Como assim, pastora? Por quê? Sim, um porquê. Por que eu preciso renovar? Por que eu preciso ativar a minha identidade? O porquê que eu estou vindo para a igreja? Você já fez essa pergunta? Por quê? Todos os dias eu preciso colocar esse porquê na minha vida, gente. E é um porquê bom. E eu vou te explicar o porquê desse porquê. Por que preciso me ver e ter a mente de Cristo? Por que eu preciso ter isso? O que vai fazer diferença na minha vida, né? Um porquê relevante nos levará a um nível maior. João 3,16, ele vai falar de um porquê. Olha só que coisa, todo mundo lê esse versículo, mas esquece da primeira parte, que diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o seu Filho único, para que todo o que nele crer. Você crê? Então, ele veio para você não perecer nesse tempo. Não é lá no inferno, na eternidade, não. É nesse tempo. Para que eu tenha a vida eterna. A vida eterna começa aqui. A vida eterna não é quando a gente bate as botas. A vida eterna a gente já começa a viver aqui, gente. A gente começa a ver o reino, a gente começa a receber as coisas do reino, a gente começa a ter o reino dentro de nós.
Aonde está o reino? O reino está ali, o reino está colar, o reino está ali, não, o reino está dentro de nós. O reino está dentro de nós. Você consegue entender a dimensão disso? Então, por que eu preciso ativar urgentemente a minha identidade de filho desse Deus, desse Pai maravilhoso? E entender a minha nova identidade em Cristo? Por quê? Porque Deus amou tanto. Porque Deus amou tanto. Porque Deus amou tanto. E eu vou falar uma coisa, quando há um motivo relevante, a mudança acontece. Por que eu preciso mudar? Porque Deus me amou tanto. Me amou tanto que Ele, cara, sem palavras. Ninguém dava valor, até mesmo eu não me dava valor, mas Ele me deu. Você consegue compreender isso? E quando eu compreendo isso, isso se torna um motivo relevante para a minha mudança. Deus me ama. Cara, eu quero ficar com Ele. Deus me ama, eu quero pensar. Eu quero aprender o que Ele pensa ao meu respeito. Deus me ama. E Ele me amou muito. Ele me amou com um amor incondicional, a ponto de dar o seu próprio filho. Então, gente, o único que te ama do jeito que você está e que você é, nesse mesmo momento, nesse mesmo instante, é Deus. Tem pessoas que vão olhar para você e vão dizer, mas eu não gosto daquela pessoa. Ela tem um defeito tal, ela tem um defeito tal. É ou não é? Ela tem uma mania, ela tem um jeito. Ela tem uma forma de se expressar que eu não gosto dela. Mas Deus, Ele te ama. E se isso não é motivo para a gente ativar a nossa nova identidade, gente, isso vai fazer toda a diferença, o motivo, o porquê. Sabe por quê? Porque no dia punk, no dia que as dificuldades vierem bater na sua porta, lembre-se do motivo. Tem gente que acaba esquecendo o motivo. Deus te amou. Eu vou desistir de tudo. Isso aqui não adianta. Eu faço, vou na igreja, oro, não resolve. Tem gente que fala assim. Mas entenda, tenha um motivo, o porquê que você precisa mudar. E quando eu falo em mudar, é mudar a tua mentalidade. Aprender quem você é em Cristo. Te aprofundar naquilo que Cristo diz ao teu respeito. Porque quando nós temos esse motivo, porque Deus te amou e te ama com amor incondicional. E aí eu quero dizer para você, se você sabe o que quer dizer esse amor incondicional, tem gente que não entende o que, quando a gente fala que Deus te ama com amor incondicional. Tem gente que escuta isso, mas não consegue compreender o que é esse amor incondicional. E aí eu fui ver no dicionário. E no dicionário diz que essa palavra incondicional tem como significado não impõe condições para realizar. Meu amigo, uau! 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 Quem está colocando condições para fazer isso, para ganhar aquilo, é a religião. Quem está colocando condições para você ser abençoado é a religião. Deus nunca colocou condições para você ser abençoado. Ele diz que Ele te ama incondicionalmente. E você entendendo isso, gente, é impossível eu querer ficar do mesmo jeito.
entender isso, eu vou querer saber o que Cristo tem para mim. O que Ele fez por mim. Eu vou querer cavocar, eu vou falar bem o português da palavra, cavocar. Eu vou cavocar na palavra, eu vou buscar na palavra, eu vou me aprofundar na palavra, eu vou bisbilhotar na palavra. Para descobrir tudo o que Jesus tem para mim, o que Ele diz que eu sou, o que Ele fez por mim e qual é o meu direito. Para poder viver isso. Amém? Jesus, Ele disse, eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Não verá. E esse nascer de novo, ele está ligado à mentalidade. Mentalidade. E quando eu falo de mentalidade, não é só você pensar, é ver e acreditar no que Cristo fala ao nosso respeito. Lá em 2 Coríntios 5,17, versículo muito conhecido, que diz assim, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quem está unido com Cristo. E essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Gente, nós temos motivo para ativar a nossa. O porquê para ativar a nossa identidade. Ah, mas não é bem assim não. Esse negócio de pregar graça, dizer que você pode todas as coisas, agora que... Gente, cuidado, está aqui o motivo, ó. Porque Deus te amou. Porque você nasceu de novo. Tem motivo. Porque você já é uma nova criatura. Se alguém quiser trazer o teu passado, se alguém quiser esfregar alguma coisa na tua cara, olha bem para essa pessoa com muito amor. Com muito amor. Diga, ei, essa pessoa eu não conheço mais que está falando. Ela não existe mais. Não deixe que o diabo, através de pessoas, fale para você e você precisa ativar a tua identidade, porque senão você vai receber essa palavra e você vai alimentar ela. Porque assim como Cristo quer mostrar quem você é nele, o diabo continua querendo te mostrar quem você era. E ele quer te dizer que você não mudou. Aí você tira a tua identidade do bolso, a identidade nova em Cristo, e diz, ó, cara, do diabo, Satanás, dos infernos. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a minha nova identidade, cara. Comigo tu não tem vez. Sabe por quê? Porque essa identidade aqui, ó, olha a filiação que tá aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem é o pai? Quem é o pai? Amém? E o terceiro ponto, então, ative sua identidade, né? Nós acabamos de ler tudo isso, gente. E eu quero dizer para você, já chegou o que é novo. Já chegou o que é novo. Por quê? Porque a gente acabou de ler aquele versículo ali que estava em 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou. Presente. O que é novo. O que é novo. Então já chegou o que é novo. Então por que ainda estamos usando a identidade velha? Por isso nós precisamos ativar a nossa identidade em Cristo. Vocês conseguiram entender isso? A velha identidade, ela é sobre mim. Mas a nova identidade é sobre Ele em mim. Ah, meu amigo. E aí não tem para ninguém. A velha identidade é sobre a velha Sandra. A nova identidade é sobre Cristo na Sandra. Então não é a Sandra, é Cristo.
crê que Jesus habita em você, quem crê que o Espírito Santo habita em você, que você é selado, vai entender que hoje você não tem mais aquela velha identidade. Hoje você é uma nova identidade. Só que você precisa crer e usar ela. Tem gente que até está escutando isso, mas continua com as duas identidades carregando. Aí tem momento que ela diz, tá vendo, eu sou filha de Deus. Mas tem momento que a coisa, o perrengue pega, lá vem, pega a velha lá, esgravata dentro da bolsa, tira a velha e diz, pois é, eu sou assim mesmo. Por isso que é tão importante a nossa mudança de mentalidade. Quanto mais você ouvir, quanto mais você receber da palavra de Jesus sobre a tua vida, você vai compreender quem você é. Como o Pai te vê, né? Então, não é mais nada sobre você ou eu, mas é sobre Ele em nós. A nossa mentalidade é que precisa ser mudada a ponto de vermos quem somos nele. E esse é o ponto. Enquanto você não se vê como Ele te vê, você ainda continua usando a velha identidade, gente. Por isso que o primeiro ponto para ativar a identidade é como é que você está se vendo. É ali que está o ponto. Ali que está, que pega a coisa. Você precisa ver Ele em você. E aí está a diferença. Não adianta nascer de novo se não ativar sua identidade. É a mesma coisa Nicodemos. Ele entendia da palavra. Ele sabia quais eram as leis. Ele sabia quais eram os rituais. Ele sabia de todas as coisas. Porque lá naquela época eles viviam na dispensação da lei. Então ele estava fazendo certo. Ele não estava errado, gente. Só que hoje nós vivemos numa outra dimensão. Que é o quê? A dispensação da graça. Então a dispensação da lei fica para trás e nós vivemos o quê? Na dispensação da graça. Por isso que nós trazemos para o dia de hoje, e as pessoas dizem, só prega a graça, só fala da graça, só fala da graça. Quer dizer, Moisés ficou de lado, o fulano ficou de lado, o Jacó ficou de lado. Não, gente, nós vivemos no tempo atual. Daquilo que foi deixado para nós. Acontece que não adianta eu conhecer Jesus, não adianta eu conhecer a Bíblia de cabo a rabo, não adianta eu ter versículos decorados para ficar falando para Deus e todo mundo, se eu não entendi quem eu sou nele e como Ele me vê. E o que Ele fez por mim. De fato, de direito, na real. Amém? Muitos nasceram de novo, mas ainda vivem uma vida derrotada de antes. E eu quero dizer para você, pare. Se você se encontra assim, eu não sei aonde que essa live vai chegar, eu não sei aonde essas pessoas vão, quem vai ouvir. Mas eu quero deixar essa mensagem, se você se encontra assim, busque entender o que é a graça, quem é Cristo na real, e você vai entender quem você é na real. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Romanos 8:32 diz o seguinte... Não está ali? Então, mas a pastora vai botar aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele? E ele de graça... Calma, reformulando. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele? E de graça todas as coisas? Escute bem, gente. Essa nova identidade, ela dá o direito disso aqui, ó. Se Deus que é Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele? Com ele quem? Com Cristo. E de graça todas as coisas? Temos todas as coisas nele.
Maravilhoso. Tem gente tentando merecer, sendo que tudo o que é dele é nosso. Amém? Parece aquele o irmão mais velho do filho pródigo. Parece. Que chega no ponto de dizer: pai, escute, mas eu estava aqui o tempo inteiro contigo e tu não deu nenhum cabrito para mim. E aí o pai, ele chega para o filho mais velho e diz o quê? Tudo o que é meu é teu. Quando a gente entende isso, que tudo que é do pai é nosso, a gente para de viver uma vida derrotada. Amém? Ative sua nova identidade em Cristo. E aí você verá o reino de Deus em tempo real. É isso que vai acontecer. Nesse tempo, nesse minuto, gente, nesse minuto, comece a declarar, até você mesmo ser convencido disso. Você precisa declarar. Não é a pastora ficar declarando para você. É você declarar para você. Comece a declarar até você estar convencido disso. Nada e ninguém tem poder na sua vida. Nada e ninguém. Porque a sua mente está blindada com as verdades de Deus. Então comece a declarar o que Deus tem ao teu respeito, por causa de Cristo em você. Amém? Declare, sou favorecido. Declare, sou abençoado. Declare, sou liberto. Declare, sou amado com amor incondicional. Declare isso. Mas entenda cada palavra que você está declarando. Não fale só da boca para fora. Declare crendo nisso. Sou redimido, reconectado. Eu tenho um lugar na mesa do Pai. Não porque eu mereço. Porque não é o que eu mereço. Mas porque entendi minha nova identidade nele, gente. É isso que acontece. O que você precisa hoje? Essa é uma pergunta para finalizar. O que você precisa hoje? Lembre-se de quem habita em você. O que você precisa hoje? Lembra aí de quem habita em você. Amém? Nesse momento a gente vai passar para a Santa Ceia. Glória a Deus. Enquanto vai ser liberado aí, vai ser entregue. A gente vai se preparando. Para esse momento que é tão tremendo, tão poderoso. É por causa do sacrifício de Cristo. E é por causa daquilo que Cristo fez por nós, é que hoje nós podemos declarar: eu tenho uma nova identidade. E essa identidade, ela me garante, eu sou favorecido. Essa identidade me garante, eu sou amado. Essa nova identidade me garante, eu sou abençoado, eu tenho as coisas. Quem sabe você está dizendo assim: mas pastora, a minha vida está difícil, está complicado, eu não tenho. Está complicado para mim. Creia na graça. Creia naquilo que Cristo está fazendo sobre a tua vida. Creia que Jesus é suficiente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Creia que Jesus é suficiente diante dessa dificuldade que você está enfrentando. Ele é suficiente, querido. Se tem algo que nos sustenta em fé, é quando a gente tem essa convicção que Jesus é suficiente.
É algo tremendo, é algo maravilhoso. Então eu quero convidar você nesse momento que está com os elementos da ceia nas suas mãos. Quem sabe você de casa, corre lá na cozinha, ainda dá tempo. Prepara um suco de uva, pega um pedacinho de pão. Ai, não tenho pão, uma bolachinha de água e sal. Mas participe com a gente. Porque esse é o momento que a gente celebra. Não é o momento que a gente chora, fica triste, não é o momento que a gente celebra. Esse é o momento que a gente diz, escuta, Jesus é suficiente na minha vida. Ele é tudo que eu preciso. E é isso que acontece, queridos. Vamos orar então? Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer e te glorificar, Senhor. Porque hoje nós temos essa certeza, essa convicção, diante desses elementos da ceia. Porque Deus nos amou. Porque Deus nos amou e continua nos amando. Porque tu, Senhor, o Pai, deste o teu Filho para que hoje nós pudéssemos estar reconectados com uma nova identidade, sendo filhos desse Pai tremendo, desse Pai maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho. Nós só temos a te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor. Nós só temos a dizer para ti gratidão, gratidão. Obrigado por todas as coisas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque tu foi a resposta do Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, que habita dentro de nós e que está ali convencendo o nosso espírito diariamente que nós somos filhos desse Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Paizinho querido. Nós te louvamos, nós te bendizemos e glorificamos por esse momento. E declaramos que tudo o que nós precisamos, Jesus, tu és suficiente. Amém? Coma do pão e beba do cálice. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito. Vamos cantar juntos? Oh, impressionante. Infinito, ousado amor de Deus. Que você tenha uma ótima semana. A gente se encontra sábado. Até lá. Tchauzinho.